Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então, nesta videoaula, trabalharemos duas coisas. A gente vai trabalhar a forma fatorada da função do segundo grau e, além disso, também trabalharemos o estudo dos coeficientes dessa equação do segundo grau, dessa função do segundo grau também. Começando com a forma fatorada, é uma forma da gente escrever a função do segundo grau como multiplicações de polinômios do primeiro grau, tudo bem? Ou seja, de equaçõezinhas do primeiro grau, e é possível fazer isso. Agora, como é que a gente pode fazer? Vamos lá, para você escrever na forma fatorada, sempre você vai escrever o valor do azinho, é a primeira coisa que você faz. Segunda coisa, você vai colocar dois parênteses, onde dentro de cada parênteses você vai colocar o quê? X menos cada raiz. X menos x', x menos x duas linhas. É uma forma mais rápida de você tentar escrever essa função de segundo grau que aparece para você, dependendo do exercício que ele trabalhe. Então, basta você colocar aqui dentro x menos cada raiz. Lembrando que menos uma letra é colocar ele ali trocando o sinal. Então, se a raiz for positiva, ela vem para cá o quê? Negativa. Se a raiz for negativa, ela vem para cá o quê? Positiva. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Ainda não? Vamos ver com um exemplo. Então, temos aqui essa função do segundo grau. Veja que para colocar na forma fatorada, primeiro eu preciso de quê? Preciso encontrar as raízes. E a gente aprendeu na videoaula passada a encontrar essas raízes a partir de soma e produto. Bem, nesse caso, a soma é o do meio trocando o sinal, menos 5. O produto é o cara que está sozinho, menos 6. Agora eu quero que você pense em dois números, cuja multiplicação é menos 6 e cuja soma vai dar menos 5. Primeira coisa, se a multiplicação é negativa, é porque um cara é positivo e o outro é negativo. Beleza? Outra coisa, se a soma é negativa, então é porque o sinal negativo estará no maior número. Então, por exemplo, produtos que dão 6, bem, poderia ser menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, só que tem um detalhe. Menos 3 mais 2 não dá menos 5. Então pense em outros dois números. Pedrinho, eu só sei de mais dois números que multiplicados dão 6, que é 6 e 1. Perfeito. Então, menos 6 e 1, será que são as respostas? Menos 6 mais 1, menos 5. Menos 6 vezes 1, menos 6. Pronto, matou. Tranquilo isso? Agora, como podemos escrever essa função do segundo grau na forma fatorada? Primeiro, escrevemos o camarada que acompanha o de maior grau, é o número 1. Colocamos dois parênteses, onde em cada um deles colocaremos x menos cada raiz. Ou melhor, eu vou colocar x e as raízes trocando o sinal. Aqui eu não tenho menos 6, vem para cá, mais 6. Aqui eu não tenho 1 positivo, vem para cá, menos 1. Pronto, olha que bacana. E veja que esse A igual a 1 aqui não vai fazer a menor diferença para você. Você poderia retirar, mas eu vou deixar ali só para representar para a gente essa forma fatorada, tudo bem? Então, sempre assim que você vai escrever a tal da forma fatorada da função do segundo grau. Dependendo do exercício, isso daqui pode ser importante para vocês, beleza? E olha que bacana, faz o chuveirinho. Se você fizer o chuveirinho, você vai cair nisso daqui. Olha, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x, guarda. 6 vezes x, 6x. 6x menos 1x, 5x. Para finalizar, 6 vezes menos 1, menos 6. Pronto, então isso daqui realmente bate com essa função de segundo grau que aparece aqui pra gente. Beleza? Ficou clara essa ideia? Tranquilo isso? Sempre vai funcionar. Bem, então além dessa forma fatorada, agora a gente vai discutir algumas coisas em relação aos coeficientes. Mas, Pedrinho, eu estou percebendo que aí não tem o Bzinho da função de segundo grau, que acompanha o x. Por quê? Porque esse camarada sozinho, ele acaba não dizendo nada para a gente em relação à função de segundo grau. Ele vai trabalhar junto com o valor do A para a gente ter uma noção da posição da parábola. Mas isso a gente vai entender daqui 2 aulas, quando a gente estiver vendo o vértice da parábola, beleza? Aguarde uns instantes. Então vamos começar com o Azinho. O que esse Azinho ele vai estar determinando para a gente? Esse Azinho ele vai estar determinando a
concavidade da minha função do segundo grau. Ou seja, ele vai falar para mim se a minha função ela é côncava para cima ou côncava para baixo, que é o que temos aqui para gente. Então, este primeiro caso é uma concavidade para cima e esse segundo camarada é uma concavidade para baixo. É uma concavidade para baixo. Ficou clara essa ideia? Agora, quando é que a gente vai ter côncava para cima e côncava para baixo? Basta analisar o sinal do A. Se esse Azinho for positivo, côncavo para cima. Se o A for negativo, côncavo para baixo. Tem uma maneira ridícula de você sempre lembrar disso daqui. Você vai pensar o seguinte: se o A é positivo, a parábola é feliz. Agora, se o A é negativo, a parábola é triste. Beleza, amigão? Eu sei que é ridículo isso, mas está valendo. Então, A positivo, parábola feliz. A negativo, parábola triste, concavidade para baixo, concavidade para cima em cada um desses casos. Fechou? Lembre-se que o número maior do que zero é dizer que ele é positivo, ok? E um número menor do que zero é falar que esse camarada é negativo. Só para reforçar essas ideias aqui. Agora, o que o Czinho vai estar determinando para a gente? A mesma ideia da função do primeiro grau. Você lembra para mim? Vai lá, recorda aí para mim. O Bzinho ali, né, o camarada sozinho na função do primeiro grau, o que ele representa? Onde o gráfico, onde a reta toca o eixo Y. Aqui vai ser a mesma ideia. Ou seja, esse Czinho vai determinar o quê? Onde a parábola toca o eixo Y. Ou melhor, a ordenada. Lembre-se que ordenada é a mesma coisa que valor de y, ou seja, o valor de y que o seu gráfico toca o eixo y. Agora, qual a característica de todos os pontos que estão no eixo y? O x é sempre zero, ou seja, teremos um ponto da forma 0C. 0C. Beleza, amigão? Então, de cara, você já consegue obter um par ordenado quando esse camarada está tocando o eixo Y. Olha que bacana. Pronto, fechou. Tranquilo, é isso que teremos. Agora, terceiro camarada para a gente estudar é o delta. Esse delta ele vai estar determinando para a gente a quantidade de raízes da função do segundo grau. Tá aqui, ó. Quantidade de raízes. Quantidade de raízes. É isso aqui que esse camarada vai estar determinando. Você lembra lá da fórmula de Bhaskara que o nosso x equivale a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a? Bacana! Agora, o que acontece se esse delta for positivo? Significa que você vai ter o mais raiz de delta e vai ter o menos raiz de delta para resolver. Ou seja, quando o delta é positivo, significa que você vai ter 2 raízes reais. Ou seja, você vai ter 2 raízes existentes. Agora, e se o delta for nulo, exatamente zero? Cara, se o delta é zero, isso aqui vai embora. Somar zero e subtrair zero muda em alguma coisa? Não muda em nada. Significa então que nesse caso você terá o quê? Uma única raiz real. É o que em alguns livros chamam de raiz dupla ou raiz de multiplicidade 2. Está aqui, ó, raiz dupla. Raiz dupla. Pronto, raiz dupla. E agora, para finalizar, falta para a gente discutir o caso do delta negativo, que é quando esse delta ele é menor que zero. Eu te pergunto, com certeza você já sabe disso. Tem como tirar a raiz quadrada de número negativo? Nunca, jamais. Então, se não tem jeito de tirar a raiz quadrada de número negativo, o que a gente faz? Não tem raízes reais. Ou seja, esse camarada aqui, ó, não tem raiz. Não há raízes reais.
não há raízes reais. Ou seja, esse daqui é o caso quando o nosso delta é negativo. Agora, eu quero que você tente observar essa coisa graficamente. Dizer que a parábola, que a função do segundo grau, tem duas raízes, é dizer o quê? É dizer que esse camarada toca em 2 pontos do eixo x. Então, toda vez que o delta for positivo, a nossa parábola toca em 2 pontos do eixo x. Agora, quando o delta for exatamente zero, essa parábola toca uma única vez no eixo x, porque temos apenas uma raiz real, a chamada raiz dupla. Agora, quando o delta é negativo, não toca o eixo x, porque não tem raiz. Ou seja, ou essa parábola está totalmente para cima ou totalmente para baixo. Belezinha? Ficou claro isso? E é interessante a gente ter essa visualização em relação ao número de vezes que a raiz, que no nosso gráfico, toca o eixo x, porque vai ajudar a gente a analisar o sinal da nossa função, saber quando ela é positiva, saber quando ela é negativa, da mesma forma que fizemos na função do primeiro grau. Mas, amigão, esse estudo de sinal da função só faremos na próxima videoaula, belezinha? Então, forte abraço, eu te espero na próxima aula!